Como é que está o tanque do teu coração? Ah, pastor, o senhor não sabe das batalhas. Talvez eu não saiba das suas, eu sei das minhas. Mas não são as batalhas que esvaziam o nosso tanque. Jesus disse: naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. E à meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. E então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: tem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. E então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Pai querido, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua presença aqui, a presença do Teu Espírito, e nesta hora te pedimos: aplica a Tua palavra ao nosso coração, de tal maneira, Pai, que essa presença se transforme em chamado, que essa presença se transforme em unção, que essa presença se transforme em derramar da Tua graça. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Esta semana eu estava orando, quando me veio à mente uma coisa que eu não sei para você, né? Mas eu quero falar do meu coração. É a facilidade que temos de esfriar espiritualmente, não é verdade? Como é fácil a gente de repente ir diminuindo no fervor, na paixão, naquela busca ardente da nossa alma. E como é interessante, porque às vezes nós somos pegos de surpresa em situações que colocam em xeque a nossa fé, e parece que bem nessas horas, né, está faltando óleo, e a gente diz: olha só, como é que vai ser? E aí então eu comecei a decidir a estudar essa parábola. Esta parábola faz parte daquelas mensagens escatológicas do Monte das Oliveiras, onde Jesus queria preparar os seus discípulos para a sua partida, e ele queria falar sobre a sua volta um dia. E o ensino dessa parábola é muito simples. Na verdade, ele é uma ilustração de todas as mensagens que vieram antes. E a mensagem dessa parábola é: Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai julgar os pecadores e vai recompensar os justos. E que as pessoas devem estar preparadas para a sua volta, porque a sua vinda será inesperada. Ele vai falando sobre tudo isso nos capítulos anteriores. E aqui ele coroa com essa ilustração, que quer dizer exatamente isso. A verdade central é que, uma vez que ele chegue,
não vai haver uma segunda chance, e a oportunidade para a salvação terá desaparecido para sempre, porque a nossa oportunidade de estar preparado para o encontro com Jesus acontece aqui e agora, durante a nossa vida. No entanto, eu gostaria de olhar para esta parábola na perspectiva de alguns dos seus ensinos secundários, que certamente podem nos ajudar a manter a chama da fé viva, acesa, até a volta do nosso Senhor. Mas antes de chegar a olhar para essas lições secundárias, eu queria trazer para você o que Jesus estava falando no contexto desse evento que era o casamento na vida de um judeu. Senão a gente não vai conseguir entender o que Jesus estava falando. O que ele estava falando era muito comum para todo mundo que estava lá, porque vivia isso, assistia isso, participava disso. Mas os costumes são diferentes daquele tempo e para o nosso tempo, da cultura judaica e para a nossa cultura. E ele estava falando de um casamento. O casamento era a cerimônia da vida de uma pessoa. Era algo assim inusitado. Demorava mais ou menos uma semana a festa de casamento. Alguns diriam aqui que era festa de polaco, né? Porque durar uma semana. E o casamento tinha vários estágios. Ele começava muitos anos antes, quando as famílias combinavam entre si que dariam os seus filhos em casamento. Então você não escolhia quem era o seu marido, a sua esposa, os seus pais. Às vezes até quando você já era criança, eram famílias amigas, e eles decidiam: olha, o meu filho vai ser vai tomar a sua filha em casamento, e faziam um acordo entre os pais. Depois, quando eles já chegavam na época de casar, na idade de casar, havia uma festa pequena, íntima, que era só dos familiares, só das pessoas mais chegadas, que era a festa do noivado. E nesse noivado, os votos do casamento eram feitos no noivado. Por isso, quando a pessoa contraía o noivado e fazia os votos, ele só poderia quebrar o noivado através de uma ação de divórcio. E por isso, se alguém morresse, durante o período de noivado, era considerado viúvo ou viúva, ainda que nunca tivessem dormido juntos ou consumado o casamento. E então vinha a terceira fase desse casamento, que eram as bodas, E é disso que Jesus está falando aqui na parábola. As bodas começavam na casa do noivo. O noivo e os seus convidados celebravam ali na casa do noivo. Começava a festa lá. E geralmente, diferente do que no Brasil, o noivo é que chegava atrasado, porque na casa da noiva ela ficava esperando o cortejo vir buscá-la para o casamento. E ela ficava esperando com as suas damas de honra, suas madrinhas, tá? E essas 10 mulheres que estão aqui são as madrinhas do casamento, tá? E elas ficavam aguardando o noivo chegar com o cortejo que iria buscá-lo. E aí então, num determinado horário, e o costume então era que ele atrasasse, que demorasse, e eles já estavam festejando, o cortejo saía da casa do noivo, e ele também tinha os seus padrinhos, e os padrinhos tinham um papel. Um dos padrinhos saía, ou alguns dos padrinhos saíam à frente, gritando para a comunidade, dizendo: olha, o noivo está chegando, está convidando vocês para o cortejo. E esse era um momento em que toda a vila saía, todo mundo ia participar do cortejo. E quando então o noivo com os seus padrinhos chegavam na casa da noiva, esses amigos do noivo, os padrinhos do noivo, carregavam a noiva numa liteira, tá? E as madrinhas eram as luzes do cortejo.
elas ficavam ladeando a liteira e ladeando esses padrinhos com as suas lamparinas, iluminando, e todo o povo que passava, saudava, algumas delas dançavam, cantavam, algumas tocavam instrumentos, não é? Mas o centro era iluminar o cortejo, por isso elas tinham essas lamparinas, e era tão importante o papel delas. E quando então chegavam de volta na casa do noivo, fechava-se a porta, os convidados estavam dentro, não é? E pronto, né? Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. E esse era o costume. Bom, Jesus pega essa ilustração, que tinha tudo a ver com a cultura, que todo mundo entendia, que todo mundo sabia qual era o papel de cada um, e ele começa a aplicar a sua volta, e a esses ensinos principais que a gente acabou de falar. Mas, me permitam agora destacar algumas das lições que eu acho que são secundárias desse texto, e que tem a ver com o manter a chama acesa da nossa espiritualidade. E a primeira lição que eu queria destacar aqui, aparece nos versículos 3 e no verso 8, onde a Bíblia diz assim: as moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. E aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As lamparinas estavam se apagando porque não havia óleo para supri-las. Para a gente entender, não é? Essas lamparinas não eram grandes, eram pequenas, e o reservatório era pequenininho. Por isso elas tinham que levar um jarro de azeite para ir, à medida que ia acabando aquele óleo, ela ia completando a lamparina, tá? E elas eram um centro da festa. Se faltasse óleo nas lamparinas, não haveria luz no cortejo, porque elas cuidavam da iluminação de todo o cortejo. E aí elas disseram, as 5 que tinham levado óleo, né, e todo mundo levava óleo, isso era comum, não era uma coisa inusitada. Todas as pessoas que eram convidadas para serem madrinhas sabiam que tinham que levar óleo de reserva, mas aquelas 5 não quiseram levar, por alguma razão, e é isso que Jesus está destacando. E eu acho que naquele momento as pessoas estavam dizendo: mas por que elas não levaram? Todo mundo sabe que tem que levar, não é? Mas elas não levaram. E talvez a lição secundária mais simples desta parábola é a seguinte: que muitas vezes a chama espiritual da nossa vida vai diminuindo e vai se apagando, porque está faltando o óleo do Espírito Santo na nossa vida. E a gente vai deixando os reservatórios ficarem vazios. Em toda a Bíblia, o óleo é uma figura do Espírito Santo que nos unge. E assim como uma lamparina se apaga quando o óleo termina, a nossa luz esmorece sem o derramar renovador do Espírito Santo sobre nós. Quando a gente entende o papel dessas mulheres no cortejo, que era iluminar, fica claro porque Jesus as chamou sem juízo, pois ainda que elas estivessem no lugar certo, na hora certa, com as roupas certas, elas estavam despreparadas para a missão para que foram incumbidas, ser luz do cortejo. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando que o Senhor me chamou e chamou você para ser luz do mundo. O Senhor nos chamou, e por isso que Ele compara a igreja com essas mulheres, para ser luz do mundo,
onde você está, lá no seu trabalho, lá na sua família, não é aqui não, só na igreja, mas onde você estiver, a luz de Deus tem que brilhar. E você foi chamado por Deus para ser a iluminação desse mundo, dizendo que o caminho é Jesus. Mas muitos de nós estamos com as nossas lamparinas apagando, por falta de suprimento do óleo do Espírito. E aí me veio à mente, mas por que nos falta o óleo do Espírito tantas vezes na nossa vida? Se o Senhor nos prometeu que não nos deixaria órfãos, se Ele nos prometeu que nos daria os dons do Seu Espírito Santo, se Ele nos prometeu que não nos daria o Espírito Santo sob medida, ou seja, economicamente, e então a Bíblia nos ajuda a responder a estas perguntas. E a primeira razão porque, às vezes, nós estamos ficando sem suprimento do óleo do Espírito na nossa vida, e a nossa chama espiritual está apagando, é porque nós nos contentamos com muito pouco do óleo do Espírito. E talvez essa seja a coisa mais natural dessa parábola. Aquelas 5 chamadas de previdentes não se contentaram com o reservatório que tinham na lamparina. Eles queriam mais. Mas as sem juízo acharam que era suficiente o que tinham na sua lâmpada. Estavam satisfeitas. Há muitos servos do Senhor andando nessa terra de tanque vazio, simplesmente porque se contentam com o que têm. E por se contentarem com o que têm, do Espírito de Deus, da graça de Deus, deixam de buscar mais. Eu me lembro de uma pesquisa que eu fiz há muitos anos atrás, quando estava fazendo uma pós-graduação, e a gente teve que estudar a história dos avivamentos. Eu sou um apaixonado pela história dos avivamentos. E um dos objetivos desse estudo era descobrir o que havia de comum na história dos avivamentos. E é interessante porque, se a gente olhar a história dos avivamentos, a gente vai descobrir que a teologia não era comum. Por exemplo, o avivamento inglês, o primeiro avivamento americano e o avivamento inglês baseava-se numa teologia calvinista. O segundo avivamento americano baseava-se numa teologia arminiana, completamente diferente. Aí começávamos a olhar para a liturgia. A gente vai descobrir que as liturgias eram tremendamente diferentes num lugar e em outro, não é? E que não eram as liturgias que fizeram os grandes movimentos de avivamento. E a gente foi assim pesquisando, até que a gente descobriu uma coisa. Sabe o que havia de comum nos avivamentos da história? Um sentimento de fome espiritual e de inconformação com o que já tinham da graça de Deus. E esse povo estava buscando mais, buscando mais, buscando mais. E sabe, a Bíblia diz: quem busca, encontra, acha. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. E nesse sentimento a gente vai perceber o que Jesus está ensinando aqui para a gente. Se você se conforma com o que você já tem, talvez chegue um momento na vida, quando coisas vão acontecer, e ninguém está isento de que coisas aconteçam, e coisas às vezes desgastam a nossa alma, seja diante de um enfrentamento inesperado, ou quem sabe de uma oportunidade de ser luz para a qual a gente não está preparado, ou sei lá o que está acontecendo na tua vida, e que a gente olha e diz assim: o reservatório que eu tenho não é suficiente.
E o Senhor disse: por que é que você não buscou mais? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável de graça para derramar-se sobre a nossa vida. Você não tem como esgotar o Senhor, porque Ele é infinito. Mas sabe, se o seu reservatório tiver meia boca, vai surgir uma situação, uma ocasião, que vai desgastar até o que você tem. Essa semana eu estava relendo sobre Elias, e eu achei interessante isso, porque Elias era um homem de Deus, tremendo, maravilhoso. O poder de Deus se manifestou na vida desse homem de uma maneira tremenda. Mas quando chega no livro de 1 Reis, capítulo 19, a gente vai encontrar um Elias diferente, de tanque vazio, decepcionado, angustiado, amargurado. E Deus tem que fazer tantas coisas para erguê-lo outra vez, porque até pessoas que a gente imagina que são tão espirituais vão ter que enfrentar determinados enfrentamentos, batalhas, lutas que vão consumir o seu óleo. Então, queridos, não se conforme com o que você tem, busca mais do Senhor, porque Ele tem mais para derramar na tua vida. E quanto mais você buscar, mais Ele vai derramar. Agora, se a gente se conforma, pode ser que a gente fique de tanque vazio. Segunda coisa que me veio à mente é que às vezes nós vivemos de tanque vazio porque a gente decide viver de um modo que entristece o Espírito Santo. Algumas vezes eu diria falta de busca, é falta de fome, é falta de dobrar o joelho, é falta de ter um encontro com Deus marcado, é falta de disciplina espiritual. Mas algumas vezes nós decidimos viver de maneira que entristece o Espírito Santo, e aí a gente não consegue ser cheio. A Bíblia diz lá em Efésios 4, 25 em diante: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a seguir na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É interessante que não dá para a gente viver de tanque cheio, ou com um reservatório quase cheio, se a gente decidir viver de uma maneira que desagrada a Deus. E aí o que vai acontecer é que a nossa luz começa a se apagar por falta do óleo do Espírito Santo. Por quê? Porque não há lugar para o óleo enquanto o nosso reservatório estiver cheio do que entristece a Deus. Eu já falei para você que eu tive um Fiat 147, maravilhoso, né? Verde abacate, você lembra deles? Esse carro me deixou na mão tantas vezes. Eu me lembro que eu estava na estrada, tá? Com esse Fiat, fazendo uma viagem,
E de repente eu fiquei sem gasolina. E eu olhava para o meu marcador, estava dizendo que eu estava de tanque cheio. Mas aquele Fiat era maravilhoso, não é? Sabe por quê? Porque não sei porquê, tem um suspiro lá no tanque de gasolina, e esse suspiro entupiu. E aí a bombinha de gasolina ia sugando, 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 e à medida que ela ia sugando, o tanque ia encolhendo, sabe? Ele ia trazendo, até que ele colou, e não cabia mais nada. Então marcava que estava lá, mas não tinha nada, porque o tanque colou, e eu fiquei no meio da estrada, tendo que chamar guincho e tal, etc. Sabe, gente, às vezes é assim na nossa vida. Não é que a gente suga tudo, mas é que às vezes a gente entulha tudo na nossa vida, com coisas que entristecem o Espírito Santo, e não tem lugar para o óleo de Deus na nossa vida. É disso que Paulo está falando. Se você decide entristecer o Espírito, e você permite que a mentira faça parte da sua vida, ou que a raiva, a ira esteja sempre ardendo dentro de você, eu acho que não tem uma coisa mais consumidora dentro da gente do que raiva. A raiva deixa a gente ficar eletrizado, não é? Mas não tem paz. Ou quem sabe pelas portas abertas que a gente abra na vida, na nossa armadura espiritual, para que o diabo ataque, e a gente vai deixando portinha aberta aqui e ali, e o inimigo vem e perturba. Ou pelo egoísmo dentro de nós. Quando ele fala de roubo, ele fala de falta de liberalidade, ele fala de falta de compaixão para com as pessoas, ele está falando de egoísmo que está lá dentro de nós. Ou quando a gente é aquela pessoa que sabe como dar uma facada com as palavras, sabe? E tem uns que são tão bons que dão uma facada e ainda dão uma viradinha assim. Não é verdade? O Senhor não tem prazer nisso, não. Ou quando a gente amontoa amarguras, por exemplo, quando a gente lê lá 1 Reis 19, quando eu falei de Elias, sabe que ele estava cheio do coração de amargura. Ele vai dizer: só sobrei eu, todo esse povo é mau, todo esse povo é ruim, todo esse povo está querendo me matar. Não adianta viver, eu não quero mais ser profeta, eu não quero nem viver nessa terra. E sabe, queridos, quando a gente está cheio de amargura, não tem lugar para o óleo do Espírito na nossa vida. Ou quando a nossa boca está cheia de insultos, gritarias, ou quando nossa mente está cheia de maldades e pensamento, ou quando a gente não consegue perdoar, porque não perdoar é pecado. Só pode ser cheio quem se permite ser esvaziado dessas coisas, para que o óleo do Espírito seja derramado dentro e transborde. Tem gente que está de reservatório baixo, simplesmente porque não está buscando. Mas tem gente que está de reservatório baixo porque a sua vida está entulhada, e que precisa permitir que o Senhor limpe, porque na medida em que limpa, vem o óleo do Espírito para encher a nossa vida. A minha pergunta para você é: como é que está o seu reservatório? Está cheio? Ou você está só contente com o que tem na lamparina? Cuidado, porque na primeira batalha, na primeira luta, no primeiro enfrentamento, você não vai ter o óleo suficiente para ser luz do mundo. Como é que está o teu reservatório? Talvez você diga: está cheio. Mas cheio do quê? Daquilo que o coração de Deus se alegra, Ele pode derramar mais da graça. Ou talvez daquilo que entristece o Espírito Santo. Sabe, quando a gente decide encher o nosso reservatório daquilo que entristece
o Espírito, talvez a gente possa evoluir para uma situação pior. E a Bíblia diz que algumas pessoas não estão cheias do azeite, do óleo, porque passaram a resistir à voz do Espírito Santo no seu coração. E talvez essa seja a terceira razão porque andemos de tanque vazio, é porque decidimos resistir à voz do Espírito Santo nos nossos corações. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos chama para sermos cheios da graça dEle, e Ele não desiste de nos convocar. No entanto, muitas vezes nós decidimos resistir aos chamados de Deus, aos seus convites de amor, e decidimos ser guiados pelo nosso próprio coração. E essa foi a palavra de Estevão aos judeus que resistiam à mensagem do Senhor às suas vidas. Lá em Atos 7, versículo 51, a Bíblia diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha só, resistir ao Espírito Santo é assumir a nossa posição de rebeldia. Às vezes a gente entristece o Espírito porque deixa se encher dessas coisas que entristecem a Deus. Mas há algumas delas que a gente não quer abrir mão, que a gente não quer abrir mão, e que a gente sabe que Deus está dizendo: para com isso, filho, isso não é bênção na tua vida. E a gente decide lutar contra a voz do Espírito. Essa voz do Espírito pode ser o chamado de Deus ou o trabalho de Deus na direção de uma coisa que Ele quer que a gente deixe, ou pode ser alguma coisa que Ele quer que a gente faça. E a gente resiste à voz do Espírito Santo, e essa se torna uma posição de rebeldia, onde nós estamos de alguma maneira declarando a nossa independência de Deus, da sua vontade, dos planos que Ele tem para nós. Não é que não conheçamos o Senhor, nem que tenhamos deixado o seu cortejo, simplesmente queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. Me chama a atenção aqui naquela parábola, aquelas damas de honra estavam com a roupa certa, no lugar certo. Aparentemente tudo estava correto. Muito provavelmente elas teriam participado do ensaio do casamento, porque elas ensaiavam como é que elas iam conduzir, quem ia na frente, quem ia atrás, se teria algum tipo de dança, não é? É incrível, a gente fala assim: como é que vai dançar com essa lamparina? Eu vi isso na Índia, teve lá um momento, lá num culto na Índia, que eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha visto isso, em que foi uma jovem, não é? E ela começou a dançar no culto da igreja, dançar ali no culto com uma lamparina na mão. E eu não entendi nada, perguntei para o missionário: o que está acontecendo? Ela falou assim: na sua igreja tem gente que faz solo, canta? Aí eu falei: tem. Ela está fazendo um solo. Aí eu entendi mais ou menos. Muito bem, e estava ela lá, e ela fazia assim com a lamparina, e fazia assim com e tal. Eu falei: meu Deus do céu, como é que ela consegue fazer? Não cai, não é? Não, né, tal. Assim, tinha gente que ensaiava, que fazia muito. Provavelmente elas tinham feito tudo isso, só que elas não tinham suprimento de azeite. E sabe, tem muita gente que está aqui no culto hoje, ou quem sabe está assistindo pela televisão, pela internet, está ouvindo no rádio, e o Senhor está dizendo: para de lutar comigo, filho, para de lutar comigo. Não adianta saber a performance da religiosidade,
eu quero vida abundante dentro de você. Eu quero derramar do meu poder sobre a tua vida. Por isso essa rebeldia, ela vai se transformando em obstinação. E sabe o que é obstinação? É quando não importam os conselhos, os exemplos. O que importa é aquela determinação fixada que nos empurra a viver em luta com o Senhor numa determinada questão. Viver resistindo ao Espírito é viver lutando com o Senhor. Eu conheço algumas pessoas que vivem assim. Estão sempre lutando com Deus. E às vezes estão dentro da igreja. Outras estão lutando com Deus, estão à margem da fé. Outras estão lutando com Deus, porque simplesmente não fazem ou não se entregam ao propósito que Deus tem para a vida deles. Mas na verdade, lutar com Deus é resistir ao Espírito. E olha só o apelo que a Bíblia faz com relação a esse assunto. Lá em Hebreus 3, versículos 12 a 15, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Se hoje o Espírito Santo de Deus estiver falando ao seu coração, em alguma área da tua vida, por favor, não resista. O que o Senhor quer? Ele quer encher a sua vida do seu Espírito. Ele está dizendo para você: chega de andar de tanque vazio. O que Ele deseja é começar um novo tempo na sua vida. Ele quer marcar um encontro com você todos os dias. Ele deseja participar das suas decisões. Ele quer dar um novo sentido e propósito à sua vida. O óleo é dele, mas o preparo é sua responsabilidade. Chega de tentar viver o propósito de Deus sem o suprimento necessário da graça. Por isso hoje o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: olha, está na hora de ser sábio e prudente na sua jornada espiritual. Está na hora de viver o poder do Espírito Santo na tua vida. Quero dizer uma coisa para você. Se você está contente com o que Deus já deu para você, muito provavelmente você está sem reservatório. Deus tem mais para derramar sobre a tua vida. Ele tem dons espirituais novos para te dar. Agora, quando Ele te der um dom, vai te dar mais trabalho, porque o dom é feito para o serviço. E às vezes a gente não quer o dom porque sabe que dá trabalho. Ele quer te chamar para participar do imponderável de Deus. Mas sabe por que às vezes a gente não busca o imponderável de Deus? Porque a gente vai ter que dar passos de fé. Essa semana eu gravei lá no Instagram, se você quiser assistir, vai estar lá à sua disposição, dizendo sobre metas espirituais da vida, não é? E eu digo o seguinte: olha, se você está buscando que Deus te dê o dom, por exemplo, de orar pelos enfermos, não é? E eles serem curados, então você vai ter que buscar isso de Deus em oração, mas você vai ter que começar a visitar pessoas enfermas. E vai ter que orar por elas, não porque você tem o dom, mas porque Deus está colocando em você um coração misericordioso. E enquanto você faz isso, Deus derrama graça.
E às vezes a gente não quer buscar essa vida cheia do Espírito, porque a gente sabe que a gente vai ter que ser colocado no propósito de Deus. A gente diz assim: Senhor, cuida aí do teu mundo, que eu cuido do meu. E o Senhor está falando: que pobreza, que pobreza. Em algumas áreas da vida que Ele pede para a gente fazer entregas, Ele diz: Senhor, não mexe nisso aqui não, isso é meu. Sabe, quando a gente vai aprendendo a caminhar na dinâmica do Espírito Santo, a gente vai descobrir que tudo é dele para a glória dele. Eu existo para a glória de Deus. E aí muda a perspectiva, a visão. Aí já não são mais os meus negócios, os meus planos. Senhor, o que tu tens para a minha vida? Eu diria para você: para de andar de tanque vazio. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todos os cultos. E eu queria dar oportunidade para você para confissão. Como é que está o tanque do teu coração? Ah, pastor, o senhor não sabe das batalhas. Talvez eu não saiba das suas, eu sei das minhas. Mas não são as batalhas que esvaziam o nosso tanque. É o fato da gente não parar diante da fonte de toda a graça. Porque é uma fonte inesgotável. Talvez sejam áreas que você tem permitido encher o teu coração e que estão tomando o lugar do Senhor na tua vida. E sabe, às vezes não são pecados cabeludos não, sabe? O diabo é muito astuto, ele entulha com coisas que às vezes só nos consomem: o tempo, os objetivos, mas entristece o espírito porque ele é colocado em segundo lugar. Eu me lembro que quando eu casei, eu gostava de ler na cama à noite, e isso durante toda a minha vida. Mas essa foi uma das primeiras brigas com a minha mulher. Ela dizia assim: quando você vem para a cama, não traga o seu livro, você tem que ficar comigo. E às vezes é isso. Não tem nada de errado em ler um livro, mas naquele momento era errado para ela, porque ela não era prioridade. Eu estava do lado, mas não estava com ela. E às vezes é assim na nossa vida. A gente entristece o Espírito porque Ele não está conosco. Ou melhor, Ele está do nosso lado, mas nós não estamos desfrutando da presença dEle. Mas outras vezes a gente está lutando com Deus em algumas áreas e está na hora de se render. Nessa manhã eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando, e quero fazer um desafio para você. Que o Senhor te ajude. Você vai dizer isso para Ele: eu quero que esse novo ano seja o ano do tanque cheio do Espírito Santo. Eu quero experimentar as coisas novas da Tua graça. Se o Senhor quer me dar um novo dom, eu quero, mas toma cuidado, porque Ele vai dar trabalho junto. Se o Senhor quer me usar dessa ou daquela maneira, estou disponível. Eu só peço o teu suprimento. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e talvez você tenha que colocar diante do Senhor, que está preenchendo o lugar dele, e dizer: Senhor, pode tirar o que você está lutando, você vai ter que entregar. E você vai ter que buscar esse suprimento que é o óleo de Deus. Então vai saindo do teu lugar, vem para cá, vamos orar junto. Venha para cá, em nome de Jesus. A gente vai estar orando juntos aqui, pedindo essa graça e lembrando como é fácil a gente deixar a chama ficar quase se apagando, quase se apagando.
Talvez você tenha que colocar algumas metas espirituais. Se você quiser, eu tenho algumas dicas para você lá no meu Instagram. Eu falo sobre alguns projetos, algumas metas. E a gente vai dizer: Senhor, olha, eu vou me comprometer a me encontrar contigo todo dia, tal hora. Essa é a primeira meta. Porque é aí que o inimigo sempre começa a atrapalhar a gente, não é verdade? A gente marca a hora com ele e de repente é atropelado. Eu não sei na tua vida, estou falando da minha, tá? É verdade, não é verdade? Diz: Senhor, isso aqui vai ser sagrado na tua presença. E a gente começa, e o Espírito Santo vai dando os próximos passos. Outra maneira prática de fazer: Senhor, me revela o que está em mim que entristece o Senhor. A gente começa a orar todo dia, e o Espírito Santo começa a mostrar, e dá uma dor aqui, porque algumas daquelas coisas que entristecem o Senhor a gente gosta, e a gente vai ter que começar a colocar no altar de Deus, uma a uma. A gente não consegue colocar tudo de uma vez. A gente se compromete a dar os primeiros passos, mas a gente vai dando um passo de cada vez. Agora, o que sabe que não pode faltar é o desejo inconformado de querer mais, de experimentar mais, de desfrutar mais da graça de Deus. Não se conforme, porque Deus é infinito e Ele tem muito para derramar sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar junto, tá? Agora começa a sua oração. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você. Fala com Ele. Se tem alguma coisa específica que Ele falou para você, vai compartilhando com Ele. Senhor, Tu tocaste o meu coração nesse assunto. Eu senti, eu ouvi a Tua voz, e eu estou aqui respondendo. Esse é meu pacto, meu compromisso. Me ajuda a ser fiel. Se tem alguma coisa para entregar, algumas vezes elas são sacrificiais. Então hoje você está aqui na frente, então coloca no altar de Deus. Senhor, estou colocando no altar. É entrega. Toma cuidado para não levar de volta quando você for sentar. Deixa aqui na presença do Senhor. Talvez alguma mágoa profunda que está dentro de você, deixa aos pés de Jesus. Tem coisas que a gente não vai conseguir consertar, mas Ele tem poder para tratar. Senhor Jesus, aqui está o Teu povo, Teu Espírito está falando com eles, e eles decidiram não resistir à voz do Espírito Santo. E nessa hora eu quero te pedir: começa algo novo. Oh Pai, marca esse Teu povo com a manifestação do Teu poder, com o derramar dos Teus dons, com os chamados ministeriais. Que, Senhor, a alegria do coração deles se multiplique em ver a grandeza do Senhor, e que seja uma fome insaciável da Tua presença. Ó Senhor, dá fome espiritual, dá sede espiritual. Aviva o coração do Teu povo. É aquilo que nós oramos, Pai. Aviva de tal maneira que onde estivermos nós possamos ser a luz que ilumina na direção de Jesus o caminho, a verdade e a vida para as pessoas. Fala conosco, Senhor, e abençoa. É aquilo que oramos no Teu nome. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai terminar esse culto cantando essa canção, não é? E adorando a Jesus, autor e consumador da sua fé. Quero dar uma palavra para quem está nos assistindo pela internet, pela televisão, ouvindo pelo rádio. Eu quero dizer uma coisa para você: é muito bom, é muito confortável a gente assistir os cultos, mas não é a mesma coisa do que estar na igreja. Não é verdade? Eu saí de férias, né? E eu assisti pela televisão. Não é a mesma coisa.
Não é. E eu queria fazer um desafio para você. Se o Espírito tocou o teu coração onde você está, separa tempo para estar na casa de Deus, que é diferente. O ambiente do louvor é diferente. A manifestação do Espírito é diferente. Não é verdade o que eu estou falando? Não é? Então, larga de ser preguiçoso, levanta da cama, não é? E vamos estar juntos, vale a pena. Deus usa esse tempo para abençoar a nossa vida. Adoremos ao Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a